Explica pra gente como que funciona o pós-operatório da abdominoplastia e o quanto isso interfere no resultado. A gente recebe diariamente perguntas, né, dos seguidores sobre é, quanto tempo que demora o pós-operatório, quantas drenagens precisa fazer, enfim. Isso é uma outra coisa que veio no avanço da cirurgia. Quando essa paciente fez a cirurgia, né, 20, 30 anos atrás, era num contexto completamente diferente de hoje. A gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, a gente não tinha uma quantidade muito interessante de profissionais que se dedicaram ao pós-operatório especificamente de cirurgia plástica. Então, de fato, na época, talvez não fizesse tanta diferença. Para qualquer coisa, né? Melhor não fazer. Né? Eu realmente, muito no começo da minha vida, entidade cirúrgica, a gente só tinha no mercado aqueles profissionais que faz qualquer drenagem, faz aquela mesma drenagem da paciente que não fez cirurgia nenhuma, é a mesma drenagem do pós-operatório. E aí, para esse tipo de situação, coisas que a gente não sabe exatamente o que está sendo feito, então a gente prefere até que não seja feito. Olha, não faz nada, deixa quietinho, porque é até melhor, porque daí eu sei o que pode estar acontecendo de errado. Agora, é totalmente diferente quando você tem uma equipe que só faz aquilo, que cuida especificamente do seu pós-operatório. E à medida que as cirurgias avançaram tecnicamente e avançaram na utilização de tecnologias, avançaram nas técnicas, os profissionais de pós-operatório, eles começaram a agregar muito, porque aumentou as variáveis, né? A gente começou a ter mais variáveis na mesma cirurgia, porque as técnicas, como eu falei, aumentaram, então começou a ser necessário um cuidado um pouco mais avançado também no processo de recuperação. Então hoje a gente inicia um processo cirúrgico, na cirurgia, né? Um processo, um trauma cirúrgico, e esse processo ele vai ser conduzido também no pós-operatório. Então, para aquilo que eu faço hoje, aí é importante, não tem como eu generalizar, o que eu faço é diferente do que a maioria faz, mas para dentro do que eu faço é fundamental eu ter equipe que saiba conduzir os pós-operatórios. Justamente aí, equipe treinada, equipe que entende a forma com que eu trabalho, equipe que entende a filosofia daquilo que eu estou fazendo e o que eu quero e o que eu preciso que seja feito. Né? Então, dentro de pós-operatório, hoje a gente, assim, e aí eu sempre digo, né? Mesmo os pacientes que fazem cirurgia conosco, que vão fazer acompanhamento de pós-operatório à distância, remoto, né? Com outros profissionais, no mínimo, vai fazer a cirurgia, busca um fisioterapeuta que só faz pós-operatório. No mínimo, assim, a leitura dele vai ser diferente, porque é manejo de fibrose, né? E toda lipo tem fibrose, todo trauma na gordura tem um processo cicatricial ali, né? Além disso, de estratégias de melhorar a qualidade de cicatriz, manejo de cicatriz. Então, tudo isso agrega para que a gente consiga minimamente controlar um pouco daquilo que antes era incontrolável para nós, que é o processo cicatricial. Então, bons profissionais, eles trazem essa possibilidade para nós. Aquilo que a gente muitas vezes falava, putz, é uma infelicidade, nossa, teve muita fibrose, nossa, a cicatriz alargou muito. Hoje, com mais conhecimento e mais profissionais podendo atuar no pós-operatório, de forma coordenada e orientada, a gente consegue controlar mais variáveis. Dá até para evitar, né, algumas coisas. Exatamente, alargamento de cicatriz, diminuir fibrose, né? E isso vai de encontro ao avanço de algumas técnicas. Então, por isso que eu digo assim, é muito diferente para o cirurgião que faz uma coisa, não, vou fazendo o básico do básico, e aí quando o cirurgião faz o básico do básico, talvez não vai fazer tanta diferença, você tem uma equipe estruturada e tal. Quando o cirurgião avança um pouco mais, usa muita tecnologia, extrai um pouco mais daquela cirurgia, quer dizer, vai um pouco mais no limite técnico que aquela cirurgia pode oferecer, dentro do que a gente tem de conhecimento hoje, é importante você ter equipe para dar essa sequência no tratamento, porque também é humanamente impossível um cirurgião só. Imagina, operar, e aí eu vou cuidar de todos, assim, fazer manejo de taping, fazer todas as etapas do pós-operatório. E o que você perguntou em relação ao número de sessões e tal. Uma coisa importante, assim, pro pessoal que vai fazer pós-operatório de forma... vou fazer pós-operatório com
com uma outra profissional que não é a profissional talvez indicada pelo cirurgião, não é a profissional da equipe. Só um certo cuidado, porque assim, existe um certo vício que é essa coisa de vender pacote. Isso é um vício da estética, que é vender pacote. Qual que é o problema de vender pacote num pós-operatório? A gente acaba remunerando pela ineficiência técnica. O que isso quer dizer exatamente? Um bom pós-operatório não é aquele que tem várias sessões, é aquele que resolve o problema, com o mínimo de sessão possível. Certo? Então, assim, não necessariamente o bom pós-operatório é aquele que tem 10, 20, 30, 40 sessões. Esse muitas vezes é um pós-operatório ineficiente, porque precisa de um monte de sessão para entregar alguma coisa mais ou menos. E muitas vezes o profissional usa disso para... Ele vende no volume, né? Não, mas vou precisar de um pacote de mais 10 sessões, mais 10 sessões. E aí entra num outro problema, né? Porque o paciente acaba entrando num ciclo vicioso. Ah, fiz mais 10, não mudou nada. Fiz mais 10, não mudou nada. Então, assim, buscar profissionais que vão estar mais linkados com a evolução, com o passo a passo, que eu não, olha, eu vou aqui te cobrar tanto, mas eu vou te conduzir até você estar assim, na melhor condição possível. E muitas vezes, e não muitas vezes, quase sempre, um excesso de sessões ele é mais danoso do que benéfico. Tá? Então, isso é uma coisa que vocês trabalham com a gente veem bastante, né? A pessoa que vai fazer fora, sessão fora, a gente recebe a devolutiva assim, a profissional que está me acompanhando aqui falou que eu preciso de 3, 4 sessões por semana. Eu falo, não, peraí, calma lá. Não existe, assim, mais do que 2 sessões por semana, por exemplo, essa de manipulação, é mais traumático do que benéfico do ponto de vista de cicatrização, porque a manipulação gera traumas, gera microtraumas. E aí você fica lá toda semana gerando trauma, vai cicatrizar quando isso? Entendeu? Então, assim, o pós-operatório bem conduzido, ele tem evolução, às vezes a evolução é um pouco mais lenta porque é do processo, mas é 1 sessão por semana. No máximo, estourando 2 sessões por semana, fazendo coisas diferentes, não fazendo a mesma coisa.